Júnior, qual é o clássico europeu que você gosta mais? Cara, eu gosto muito de Inter e Milan, eles fizeram muitos jogos bacanas na década passada e tem até aquela história muito interessante de que eles dividem o mesmo estádio e o estádio muda de nome, né? Quando é Milan é San Siro, quando é Inter é Giuseppe Meazza. Não, essa história não é bem assim não, tem um pouco de mito. Vou explicar pra você e pra você também depois da vinheta. Bom, Júlio, antes de começar esse programa, vou deixar um convite para você se inscrever no nosso canal, já dar um like nesse vídeo também, porque a gente está sempre fazendo esses vídeos para comentar sobre mitos do futebol, acabar com algumas lendas que existem por aí, algumas histórias que parecem verdade, mas na verdade são mentira. Enfim, hoje a gente vai falar sobre esse estádio de Milão, que tem alguns boatos aí. Me diz, Júlio, o que você leu sobre isso? O que eu já li é que ele se chama San Siro quando joga o Milan e Giuseppe Meazza quando joga Inter de Milão. Isso porque o Meazza jogou na Inter de Milão e por isso a torcida da Inter prefere esse nome. Bom, não é bem assim. Na verdade, o Giuseppe Meazza jogou no Milan também, jogou inclusive na Juventus, passou pelos três times de fato. Ele foi revelado na Inter de Milão, só foi campeão pela Inter de Milão, então é de fato um ídolo maior para a Inter de Milão, mas ele é um ídolo nacional, assim, ele é um jogador muito importante para a seleção italiana. Ele jogou entre a década de 20 e de 40 e se destacou exatamente na década de 30, porque foi bicampeão do mundo, né? A Itália venceu em 34 e em 38. Ele foi destaque nessas duas Copas, foi eleito o melhor em 34, fez gol no Brasil em 38. Enfim, é um ídolo nacional exatamente por causa dessas participações na Copa do Mundo, né? E aí, é claro, ele acabou recebendo depois o nome do estádio de Milão. E por que ele sendo um ídolo nacional, por que então todo mundo não chama de Meazza? Então, aí que tá o problema, porque na verdade o estádio foi feito em 1926 e naquela época ele foi batizado de San Siro, porque é o nome da região, então ele tinha esse nome. E aí o problema é que quando o Meazza morreu, em 1979, ele recebeu essa homenagem da Inter e do Milan, que resolveram batizar o estádio como Giuseppe Meazza em 1980, e aí a partir daí começou toda a confusão que gera esse mito. Ah, entendi. Inclusive tem muitos narradores, né? Muita gente que critica os narradores quando não muda esse nome, né? Tem muita essa confusão, né? Acontece, exatamente. Em muitas partidas, transmissões da Inter de Milão, que os comentaristas, os narradores chamam o estádio de San Siro, sempre aparece gente no Twitter, na transmissão, criticando os jornalistas por fazerem isso, né? Mas na verdade eles não estão errados, né? Porque exatamente por isso, porque o estádio é mais conhecido como San Siro, sempre foi San Siro, né? Desde o começo. Então a gente já viu aí jornalistas que conhecem muito bem de futebol europeu, inclusive de futebol italiano, como Leonardo Bertozzi, Mauro César Pereira, Antero Greco, enfim, eles comentando no Twitter, esclarecendo para as pessoas que criticavam eles que realmente o estádio pode ser chamado de San Siro em qualquer uma das partidas e que essa é uma lenda muito antiga, que não se sabe bem como que foi construída, mas que realmente é uma lenda. Inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu aproveitei para conversar um pouco com o Bertozzi, conversei com o Mauro César Pereira, eles confirmaram que realmente essa história é uma lenda. Eu lembro inclusive que em 2016 o estádio recebeu a final da Champions e teve muito essa polêmica, muito essa confusão, né? Exatamente. Muita gente ficou se perguntando se o estádio ia ser chamado de San Siro ou de Giuseppe Meazza. Afinal, era uma partida neutra, né? Afinal, a Champions League foi entre Real Madrid e Atlético de Madrid, então não tinha Inter, não tinha Milan, e aí vai chamar de Meazza, de San Siro, e na prática a UEFA chamou de San Siro, porque é o estádio, é o nome mais conhecido, né? E para referência, tanto nos ingressos como na transmissão, para todo mundo saber onde a final estava acontecendo, era mais fácil chamar exatamente de San Siro, né? E, inclusive, durante essa cobertura desse jogo, o site da Trivela fez uma reportagem para falar sobre isso, sobre esse mito, entrevistou ali torcedores que estavam ao redor do estádio, torcedores tanto do Milan quanto da Inter, e não teve ninguém assim que falasse que existe essa lenda. Realmente eles falaram que chama San Siro, todo mundo chama de San Siro, que não tem essa história de mudar de nome. E na mesma época da final também, um jornalista espanhol fez uma entrevista com um funcionário de muitos anos do estádio, né, do estádio de Milão, e ele perguntou: e aí, essa história de San Siro, Inter de Milão existe? E daí você confere aí a resposta dele. Mario es el encargado del estadio Giuseppe Meazza en San Siro. Mario, la gente en América dice San Siro para el Milan, Meazza para el Inter. ¿Es verità? No, non c'è senso perché San Siro è Milan-Inter. ¿Y Meazza? Milan-Inter.
Entonces no es Meazza para el Inter y San Siro para el... No, no. ¿Quanti anni lavorando qui? 13. Él sabe, no hay uno u otro. Es el estadio Meazza en San Siro. E mi serve diverso di San Siro. Perfecto. Pois é, e além dele, eu também aproveitei para conversar com dois repórteres que trabalham em Milão, o Anderson Marques, brasileiro, e também Simone Gambino, italiano. Falei com eles para perguntar exatamente se existe essa história e também me confirmaram que o estádio é chamado de San Siro. O Simone até chegou a me falar assim que parte da torcida da Inter de Milão chama de Meazza, mas é uma torcida mais radical, também é uma torcida mais nova, é algo mais raro de acontecer, mas até acontece com algumas pessoas. Então acho que a gente pode carimbar que é um mito, né? Essa dualidade dos nomes do estádio, né? Sim, é um mito. É um mito essa história de que o estádio muda de nome de acordo com o time mandante. O que acontece, claro, é que o estádio tem dois nomes, um nome oficial e um nome que é mais chamado por causa da região onde está o estádio. Como vários aqui no Brasil, né? O Paulo Machado de Carvalho, né? Que é o Pacaembu, o Mário Filho, que é o Maracanã e alguns outros por aí, né? Exato, é exatamente essa mesma história, comparação perfeita, com um pouquinho de rivalidade a mais por causa da carreira do Giuseppe Meazza, né? Então isso dá uma apimentada na história. Não pode carimbar. O nome do estádio de Milão não muda de acordo com o time mandante. Ele se chama San Siro, o nome oficial é Giuseppe Meazza, mas as pessoas realmente chamam muito mais de San Siro. Bom, esse foi o Caça-Mitos, o programa do Última Divisão que se dedica a desvendar lendas futebolísticas. Então, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar entre os amigos. Se tiver alguma sugestão também de algum mito que você não sabe se é verdade ou mentira, ou de algo que realmente você quer provar para as pessoas, né, que é verdade ou mentira. A gente vai atrás. Exato, a gente vai atrás e faz um vídeo aí legal para vocês. Tchau, tchau. Tchau.